Olá, seja você bem-vindo, bem-vinda ao nosso Mais Social, que começa agora aqui pelo Canal 22, a TV Nova, pelos canais de streaming, independente do momento em que você está assistindo. Chegou o momento de, neste programa, falarmos sobre os efeitos do calor de forma intensa na população mundial, na saúde mental. Será que tem alguma coisa a ver? Vamos saber dos detalhes deste questionamento com a psicóloga Juliana Cardoso. Seja bem-vindo. Bem-vinda, Juliana. Muito obrigada, é um prazer estar aqui falando sobre esse assunto tão importante, está na boca de todo mundo, né? Que calor, aquela conversa no elevador, que calor é esse? Sendo que esse calor afeta muito a nossa saúde mental, a nossa vida de forma geral, né? Então, mais que nunca é importante falar sobre essa temática. Ótimo, excelente. O tema é muito pertinente, porque estamos vivendo aí, finalizando 2023 como um ano com um índice de calor dos mais elevados desde que se começou a registrar isso regularmente, Juliana. E de que forma os profissionais de saúde têm percebido, têm identificado, de que forma isso tem interferido nas pessoas e particularmente na sua área, saúde mental? Sim. É importante porque muitas vezes a gente não relaciona, né, as queixas que vêm vindo para o consultório com a época do ano. A temperatura, a estação do ano, ela afeta muito comumente questões voltadas para o humor. Por exemplo, a gente sabe que países, por exemplo, que são mais frios, são mais escuros, tendem a ter um aumento de depressão, por exemplo. Opa! E ninguém lembra do calor, que o calor também nos desestrutura, a gente fica mais mal-humorado, né? A gente fica mais irritado, às vezes mais agressivo. Então, o calor, como está sendo marcado aqui no Brasil, dessa forma, principalmente em alguns estados que estão atingindo graus assim que fazia muito tempo que não apresentava, ele tem um impacto direto na saúde mental. E claro, a gente sempre fala que uma alteração no nosso humor pode desencadear vários transtornos, principalmente de quem já tem algo. Então, por exemplo, pessoas que têm ansiedade, que já teve episódio de ansiedade, tem a remissão no sintoma e no período desse volta a ter os sintomas da ansiedade. Ele serve como gatilho para algumas situações que estão amortecidas, é? Sim, totalmente. A gente fala que todas as situações de risco, ambientais ou internas, podem estar gerando esse impacto. Por exemplo, falta de sono. A gente começa a ter insônia, até alteração do sono pode gatilhar, por exemplo, uma bipolaridade, em caso de paciente bipolar. A mesma coisa é o calor. Como ele altera o nosso humor, essa alteração, esse aumento da irritabilidade, da tristeza, da ansiedade, da agressividade, do estresse, ele vai gatilhando sintomas de bipolaridade, por exemplo, ansiedade, depressão. Agora, é importante falar que não é todo mundo, por conta do calor, que vai ter ansiedade, depressão e bipolaridade. A gente tem que considerar as pessoas que já têm um perfil de risco, que a gente fala que já está ali mais suscetível ao transtorno. Então, o calor é só um elemento que interfere e atua no que já existe. Isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses três fatores que você trouxe em destaque: a ansiedade, a bipolaridade e a depressão. Que a gente trate um pouquinho de cada um deles. O que é a ansiedade? Perfeito. A ansiedade está muito relacionada aos sintomas, reações mesmo fisiológicas e psicológicas, relacionada ao medo. A gente fala muito da negatividade, sempre está pensando que algo de ruim pode acontecer. Eu falo assim, que é aquela sensação de que está entrando para o jogo pronto para perder. Epa. É aquele medo descomunal de que algo errado vai acontecer, de que tudo que pode dar errado vai dar errado. É uma ansiedade por algo que ainda não aconteceu normalmente. A gente sofre por antecedência. Sofre por Antecipa uma situação que às vezes pode não vir nem a existir. E na maioria das vezes não acontecem. Os ansiosos, eles se preocupam muito e a maioria das coisas que eles se preocupam não acontecem. Porque são medos muitas vezes irreais. São medos que não são compatíveis com a realidade por uma distorção da percepção da realidade. Eu não estou falando de alucinação nem delírio, mas o medo, a irracionalidade em relação ao que está acontecendo faz a gente deturpar de fato o cenário e ter um medo excessivo. Então, a ansiedade pode causar taquicardia, dificuldade respiratória, dificuldade no sono, desatenção, que muitas vezes as pessoas pensam que tem um TDAH, por exemplo, que é o transtorno de déficit atencional, e hiperatividade, mas não, é ansiedade, que você está tão ligado ali no 220 que não observa as coisas, os elementos ao teu redor. Então, é sempre importante dar uma olhada no o quanto esses pensamentos estão afetando
tanto psicologicamente quanto a questão física de fato. Agora, todos nós temos um pouco de ansiedade. Ela chega a ser natural para todo o ser humano, não é verdade? Sim. Diante de situações. Agora, quando é que a gente percebe que essa ansiedade, Juliana, se torna um transtorno? Ela é um problema? Sim. Porque eu vou fazer uma prova amanhã, eu estudo, me preparo e fico, mas, puxa, tomara que caia o assunto que eu estudei. Porque o assunto, 100% do assunto eu consegui ver 80%. Tenho segurança, mais uma coisa, então vou ter um pouco de ansiedade sobre, será que vai cair só o que eu não estudei? Não é possível? Aí eu fico com essa situação, com esse medo. Estou falando de provas porque nós estamos aqui num momento que quantos milhares de jovens no Brasil inteiro passaram agora por Enem, tem todas as provas que ainda vão ser realizadas, né? Mas uma entrevista de emprego, uma situação de uma entrevista como essa nossa. Exato. E para o colega que está aqui fazendo a entrevista, que todo dia sai para pegar o microfone na mão e entrevistar pessoas, é algo tão natural. Isso. Eu já me deparei com pessoas muito competentes, extremamente profissionais bem-sucedidos, e que na hora que você vai fazer uma pergunta, você coloca o microfone e a pessoa, você sente que ela está um pouco travada. Por que isso acontece? Foi importante você falar, porque realmente a ansiedade ela é natural ao ser humano. Eu, particularmente, não conheço ninguém que não tenha ansiedade. Eu tenho, você tem, todos nós temos. O que é que difere de ser um transtorno patológico ou não? Você deu o exemplo da entrevista. Enquanto você estava falando, eu já estava pensando, eu vou falar sobre isso. Porque eu não saí de casa sentindo com a mesma sensação de quando eu vou atender no meu consultório. No consultório eu atendo há anos, todo dia, o mesmo fluxo. É um ambiente controlado. Pelo menos, mais ou menos controlado. Aqui eu não dou entrevista todo dia, né? Então, realmente gera uma ansiedade. É normal a gente ficar preocupado um pouquinho? Sim, é natural. Eu estou fazendo algo que eu não tenho pleno domínio. Vai ficar gravado aqui, como você falou, para várias pessoas assistirem ao longo do tempo. Então, você se preocupa de, será que eu vou falar alguma besteira? Isso é normal. Não tem nenhum problema disso. A ansiedade, quando a gente fala de um transtorno, é quando ela começa a afetar, de fato, de forma... causar prejuízos funcionais. Os transtornos, eles sempre trazem que precisa causar prejuízo funcional, ou seja, prejuízo nas áreas, no dia a dia, e ter também um sofrimento. Então, se eu pensei nisso, mas cheguei aqui, estou tranquila, que agora eu estou tranquila, estou falando, isso não é ansiedade. Está tocando o barco, tudo bem. É uma ansiedade normal. Agora, se eu chegasse aqui na frente e falasse, não vou entrar, vou mandar uma desculpa falando que eu passei mal, que o cachorro está passando mal, que o carro quebrou, e não vou, ela traz um prejuízo funcional. Epa. Se eu chegasse aqui e começasse a estar com a mão suando, com o coração acelerado, faltando ar, isso causa prejuízo funcional. E aí a gente precisa ver a frequência disso. Uma situação como essa, que foge muito da realidade, tudo bem. Mas se eu tenho essa ansiedade sempre, constantemente, com coisas que são pequenas muitas vezes, a gente precisa chamar atenção. Porque muitas vezes as pessoas também, eu falo muito com a propagação da saúde mental da psicologia, a gente está indo por uma vertente que tudo também é transtorno. Não é. A ansiedade é natural. Que bom que a gente tem. A ansiedade muitas vezes nos livra de perigos, inclusive. Nos faz correr atrás de coisas que a gente quer conquistar. Isso é muito importante. Sim. A gente só precisa ter cuidado mesmo com Estou lembrando aqui a gente falando e eu visualizando também, lembrando de momentos em que atletas, numa momentos antes de uma competição, a gente vê ele está no pódio, subiu ali na raia para mergulhar, você a posição de cada atleta, o que cada um faz antes de entrar em quadra, ou enquanto ele está no jogo. Alguns vão fazer coisas que a gente depois encontra um profissional como você que pode nos dizer, olha, ele aí ancorando alguma lembrança boa, tentando se desconectar do que é essa pressão toda e focando em algo que vai lhe trazer um momento mais adequado para a competição. Porque se ele se entregar à ansiedade, pode travar, né? Com certeza. E a ansiedade paralisa. Ela nos paralisa, porque, como eu falei, a gente vai para um jogo pronto para perder. Eu já estou mentalizando que vai dar errado. Então, eu evito a situação para não causar um desconforto. Mas uma situação que é evitada é que muitas vezes não teria esse comportamento. Então, a saúde mental, esse cuidado mesmo dos profissionais da saúde, psicólogo, psiquiatra, vem dando um respaldo muito grande para dar esse suporte a esses profissionais. Não só profissionais, mas pacientes, atletas, cantores. Eu de vez em quando vejo reportagem de cantores falando que quando sobem no palco, mesmo tendo experiência de anos, quando vê aquela multidão, dá aquele frio na barriga. Deve ser. Mas é aquele frio na barriga gostoso. É um frio na barriga de hoje vai ser uma noite diferente de todas as outras, mas não um frio na barriga de estou passando mal e não vou conseguir. Vou gaguejar, vou esquecer a letra, alguma coisa assim, Isso. que aí viraria realmente um problema para quem está. Isso pode vir a ocorrer. Quem já
domina uma situação de palco, de tablado e passa a ter a dificuldade de que não estou conseguindo mais. O que é que está acontecendo comigo? Isso pode passar a ser algo que ocorre e que momentos a gente vai ter? É possível resgatar? Ou se alguém entrar nessa linha de, não vou dizer abismo, mas se ele se atrapalhar com isso, é possível retornar? Sim, a gente viu recentemente o Wesley Safadão, cantor, que ele deu uma parada, né, nos shows, porque ele estava tendo crise de ansiedade, ele estava com quadro de transtorno, e aí ele começou a fazer o tratamento, deu uma parada, foi se recuperando e agora está retornando aos shows. Então, é importante a gente parar. A nossa saúde mental, eu falo muito que ela não é só por eu ser psicóloga, é uma coisa que eu prego na minha vida. A nossa saúde mental a gente não pode negligenciar e deixar para amanhã. Seja por conta do calor, seja pelo sono, seja por questões de relacionamento, de trabalho. A gente tem que voltar as atenções para a gente mesmo, para a gente estar cuidando, porque às vezes o buraco, você até falou do abismo, eu achei que foi uma boa relação. A gente está aqui no abismo, a gente pode voltar ou a gente pode cair. Então, a hora da gente refletir por onde eu estou indo é o momento ideal de procurar ajuda. Nós estamos conversando aqui com a psicóloga Juliana Cardoso e falando de saúde mental. Trouxemos um tema, inicialmente falamos sobre o calor, o efeito do calor externo nas pessoas, e a gente vai continuar com esse tema logo após o intervalo. Não saia daí que o assunto está muito bom e o Mais Social volta já já. Voltando com o nosso Mais Social, Juliana Cardoso, a psicóloga que hoje está aqui no estúdio, vamos falar sobre os transtornos que o calor, os efeitos desse calorão têm causado na saúde mental das pessoas também. Como gatilhos, você disse que podem ser disparados alguns a partir de uma mudança na temperatura, e essa temperatura elevada tem causado isso, Juliana? Tem. Inclusive, a relação, por exemplo, da violência doméstica em época de calor, por exemplo. É uma coisa que, como eu disse, muitas vezes as pessoas não relacionam a nossa temperatura com o nosso humor. Mas há estudos já que trazem um aumento da violência doméstica por conta da irritabilidade e agressividade, muitas vezes, que permeiam essas famílias, principalmente quando não se tem uma condição, porque... Ah, tá, então vamos ligar o ar-condicionado, o ventilador, tá, mas nem todo mundo tem essa condição de estar ligando o ar-condicionado e o ventilador o tempo todo. Nem todo mundo tem ventilador e ar-condicionado. Nem todo mundo tem um trabalho que pode se dar ao luxo de estar num lugarzinho fechado, climatizado. A gente fala muito, tá, vamos para a prevenção. Mantenha lugar climatizado, beba muita água, se hidrate, coma comidas leves, mas não é a realidade de todo mundo. Ideais que não são factíveis para grande parte da população. Exato. Então, como isso reverbera nessas relações? Então, aumento da violência doméstica, a questão da insônia, e é um ciclo vicioso. Quando a gente fala do sono, a gente tem que ter muita atenção, porque o sono, ele é prejuízo para todas as doenças. Então, a falta de sono, seja doença orgânica... Eu estou rindo porque se não durmo bem, meu humor é diferente no outro dia. Pois é. Então... A produção, como todo, cai tudo. Parece que eu estou trabalhando com o freio de mão puxado, né? Dia assim, eu preciso das minhas 7 horinhas para dormir. Se eu dormir 5 horas, 5 e pouco, eu sei que o dia eu não vou render a mesma coisa. Olha aí, você já é um caso clássico. E a maioria das pessoas são assim. Tem gente que fala, mas eu durmo 3 horinhas, 4 horinhas e estou super bem. Será? E amanhã? A falta de sono, por exemplo, tem estudos já relacionados à demência no futuro, por exemplo. Então, transtornos como a bipolaridade, por exemplo, a falta de sono para pessoas que têm o transtorno bipolar é gatilho para um episódio de mania. A falta de sono é um dos principais gatilhos. Então, pacientes com depressão, a falta de sono dificulta também, porque é no sono que a gente produz os hormônios do bem-estar. Então, se eu não durmo, como é que fica? Então, a questão do sono é muito comprometida, porque se está muito calor, vamos voltar para a maioria das pessoas, da realidade, que não tem um ar-condicionado, não tem um ventilador, não tem um ambiente favorável. Então, eu estou naquele calor absurdo, eu vou dormir mal. Quando eu durmo mal, eu tendo a dormir mal mais vezes. E quanto mais mal eu durmo, mais irritada eu fico. E o calor aumenta a minha irritabilidade, que aumenta a minha insônia. Então, você vê que é um ciclo vicioso que traz uma descompensação mesmo emocional. Então, é o sono que impacta, a violência doméstica, aumento da irritabilidade, do estresse. Problema na comunicação. Eu estou irritada, eu chego em casa, eu dou uma patada. No trabalho, a pessoa olhou troncho para mim, eu já estou perguntando e sendo agressiva. Então, traz muitos conflitos nos relacionamentos também.
com tudo, né? Com tudo. A falta de concentração das coisas. Para você sentar para ler um texto, para fazer cálculos, para estar resolvendo problemas, num ambiente em que você está desconfortável, um calorão, uma situação incômoda, ninguém rende do mesmo jeito. Não rende. E aí é importante a gente parar também para estar atento a esses sinais. Eu sempre costumo falar, vamos observar nossas mudanças. A gente muitas vezes, até pela nossa sociedade, a gente está num fluxo de velocidade máxima, a gente está na marcha 5 sempre. Vamos observar quais são as minhas mudanças no humor? Será que tem essa relação com o calor? Será que realmente eu estou me cuidando? Principalmente as pessoas que podem, e as que não podem também. Como eu posso fazer para ter pelo menos o mínimo ali de bem-estar? A gente precisa de fato. Então a gente vem sempre falando, procurar ajuda profissional. Seja no âmbito particular ou público, a gente tem colégios e clínicas escolas, tem pelo SUS também, pessoas que têm condições, procure pelo plano de saúde ou particular, vá procurar profissionais para entender esse meu humor. Lembra que a gente falou que do mesmo jeito que a ansiedade era natural, a irritabilidade também é. Sim. Ninguém aqui é paz eterna e zen, né? Então, tem dia que a gente está mais irritado, mais agressivo. E quando é que a gente percebe que existe algo que pode ser caracterizado como bipolar? Porque essa variação é normal. Eu nem todo tempo eu estou sorrindo o tempo todo, nem também devo estar. A pessoa varia, às vezes, de uma hora para outra, uma coisinha por nada. O que é essa bipolaridade? E é interessante porque a maioria das pessoas, inclusive fica uma pauta para um próximo convite. Oba. A maioria das pessoas pensa que a bipolaridade é essa mudança de humor ao longo do dia, mas não é. Essa mudança de humor está muito mais relacionada à desregulação emocional, que é característica da ansiedade, característica da depressão, por exemplo, do estresse, do burnout, que é uma síndrome voltada muito para trabalho, essa fadiga, esse cansaço extremo. A bipolaridade, ele é um transtorno de humor, que ela vai estar tendo essa alteração de 2 polos. O episódio de mania ou hipomania, que a pessoa fica muito excitada, muito disposta, com redução da necessidade de sono, muito eufórica, tendo posturas e episódios de ações que ela não costumava fazer. Você nota uma mudança para uma excitação, uma sexualidade mais exacerbada, uma comunicação, um pensamento acelerado. A cabeça está ali, a 1000 por hora. E ela fica de forma mudando de um polo para o outro para a depressão. Então, a depressão é o que a gente já conhece mesmo. Uma tristeza, uma irritabilidade, uma anedonia, uma vontade de não fazer mais nada. Sabe aquela, eu gostava tanto de jogar futebol com os amigos na sexta, não quero mais. Eu gostava muito de ler, não tenho interesse em ler. Eu gostava tanto de fazer uma coisa, não quero mais, eu não quero mais sair com amigos, eu me isolo, meu apetite muda, ou eu como muito, ou como Isso pouco. passa a ser um período mais longo, também tanto a mudança mais lenta e também a permanência desse humor mais lento, porque quando a gente fala às vezes de bipolaridade, pensa que são picos, só Não. picos, não é só um repique de algo. Não, e seria até assim, talvez melhor se fosse rápido, porque a pessoa voltaria também rápido, não é? O episódio de mania e o episódio de depressão dura semanas, meses. Então, a pessoa no período de mania, de excitação, ela passa semanas dessa forma. É difícil ela voltar para a normalidade. A mesma coisa é no episódio depressivo. Ela fica naquele buraco emocional e demora para voltar. Porém, o calor, o estresse, a irritabilidade, a falta de sono são gatilhos para um transtorno como a bipolaridade, que é um transtorno sério, que precisa ser tratado como tal e que muitas vezes, a gente tem pesquisas já que falam que muitas vezes demora mais de 10 anos para ser diagnosticado corretamente o transtorno bipolar. E esse pode engessar a pessoa, né? A vida dela, profissional, emocional, o relacionamento dentro de casa, com o companheiro, com os filhos. É algo que tem crescido nos últimos anos, principalmente, Juliana, de pandemia para cá, de um fato tão significativo de um passado recente. O planeta passou a dar mais importância ao cuidar do que à saúde mental? Sim. E interessante que tanto o cuidado quanto o aumento do diagnóstico. Hoje em dia, no mundo todo, há um aumento do diagnóstico. Você pode me perguntar, mas Juliana, as pessoas estão mais adoecidas? Sim. Mas também a gente está tendo maior aumento da conscientização em relação aos transtornos. Então, por exemplo, a gente está aqui falando sobre isso. Então, a pessoa que está em casa pode falar, opa, meu marido tem esses episódios. Ele tem um episódio de ficar sem dormir tanto, ele fica mais excitado, mais eufórico, ele fica muito mais comunicativo, muito mais acelerado. E logo depois tem um episódio que ele dá uma baixa.
vou procurar ajuda. Por muito tempo, ninguém falava de saúde mental. Era um tabu. Quem é que vai para psicólogo, quem vai para psiquiatra? Hoje, é bonito falar que vai, né? Eu estou cuidando da minha saúde, é um autoconhecimento. Sim. Então, essa busca, essa quebra desse preconceito em relação à saúde mental está fazendo as pessoas irem para os profissionais e aí está tendo aumento do diagnóstico. E por isso é tão importante que a gente continue falando sobre saúde mental. Porque quanto mais a gente fala, mais ajuda pessoas que estão passando por essas situações e que muitas vezes não têm ideia que estão diante de um transtorno. Quando a gente fala identificando o outro, já é um aspecto interessante, importante, mas a gente pode estar, na realidade, também vendo no outro que é a nossa própria dificuldade e deficiência. Quando é que eu devo perceber que a mim está sendo necessário, está fazendo falta, eu preciso de uma conversa com um psicólogo? Eu costumo falar que cada um vai funcionar de uma forma. Tem pessoas que elas vão procurar ajuda de fato quando se verem à beira do precipício, que vê que já teve prejuízos de vida, de oportunidade, de relacionamentos que não deram certo, e aí vão. E tem outros que começam a notar as pequenas nuances. Se você me perguntar, Juliana, qual é o melhor dos cenários, claro, a gente procura ajuda logo no comecinho. Sim. Eu comecei a notar que eu estou mais irritada, eu estou mais impaciente, eu estou sem estímulo pela vida. De forma geral, não estou falando nem de uma ideação suicida, eu estou falando, já não tem mais aquela cor. A vida não é mais aquele brilho, já está ficando meio que um opaco. Eu procuro ajuda. Mas a realidade não é essa. A gente ainda está caminhando a passos lentos. A pandemia acelerou muito, mas ainda está a passos lentos essa conscientização de que a gente precisa de ajuda. Infelizmente, o nosso país não tem uma cultura de fazer um tratamento preventivo. As pessoas buscam médicos quando já aparecem sintomas orgânicos relevantes. A mesma coisa com a saúde mental. Com a saúde mental. Tem que ser preventiva também. Tem que ser preventiva. E aí, quando a gente fala em prevenção, eu imagino que ela deve começar cedo também. Ser desde as crianças, a partir de que idade? Desde pequenininho, muito pequenininho. Eu costumo falar que desde que a criança começa a ter consciência de si mesmo, ela precisa ter consciência em relação à sua responsabilidade com saúde mental e bem-estar. Então, a gente tem hoje, cada vez mais, os colégios, as famílias têm buscando educação voltada para habilidades sociais, para regulação emocional, inteligência emocional, porque as crianças elas precisam entender o que se passa. Hoje, o suicídio em adolescentes é a segunda causa morte. Então, a gente não fala sobre isso, mas precisa ser falado. As nossas crianças e nossos adolescentes, eles estão adoecidos também, como nós adultos, como os idosos que também ninguém fala. Então, a gente precisa estar tendo esse olhar, de fato, para ter uma educação desde pequeno com essas crianças. Agora, um ponto importante, a gente não cura ninguém se a gente não for curado. Não adianta exigir isso dos pais, de tenha cuidado com seus filhos, ensine de forma assertiva, se eles não têm regulação emocional. Como eu vou ensinar para minha filha a ter regulação emocional se ela me vê descontrolada, gritando, brigando, abaixando o vidro no trânsito para brigar com a pessoa do lado, o motorista do lado? Então, não, a gente tem que ser exemplo também. E para a gente ser exemplo, a gente precisa estar bem. Então, a gente precisa procurar ajuda. É um ciclo, assim, que sempre está em constante velocidade, né? Em constante mudança. Juliana Cardoso, que bom poder ter tido essa conversa, psicóloga. A gente tem ainda muitas coisas para conversar. Naturalmente, o convite já está refeito para uma próxima agenda, que a gente consiga trazer essa moça, né, novamente aqui para o nosso estúdio. Obrigado, Juliana, pela sua participação hoje no Mais Social e teremos oportunidades, tranquilidade, principalmente quando a gente está falando, cadê, meu? Onde é que eu deixei o meu celular? Tá por aqui, acho que deixei ele em cima. Já ia mostrar, que às vezes ele fica por aqui. Eles iam dizer assim, vamos falar de saúde mental e uso de telas, que esse é importantíssimo, não é? Que todos nós temos um pouco de vício, né? Pois a gente também tem que ver quando a gente está passando do ponto. Então, vamos conversar numa próxima vez sobre isso também. Muito obrigada pela oportunidade. Eu fico muito feliz de estar levando a psicologia e a saúde mental para a casa de todo mundo. Eu sempre falo que uma das nossas funções é a prevenção. E a gente aqui está fazendo isso também. Obrigado, Juliana. Encontro você no próximo Mais Social. Até lá.